Seguindo então, pessoal, vamos falar aqui da definição e dos elementos dos quadriláteros. Primeiramente, o que é um quadrilátero? Né? Quadriláteros são figuras geométricas com 4 lados. Padrão. Né? Quadri significa 4, láteros vem de lados, e é semelhante com triângulos. Né? Triângulos, tri vem de 3, látero, lados. Né? Então, triângulo, 3 lados. Quadrilátero, 4 lados. E os quadriláteros eles são parecidos com os triângulos no fato de que eles têm vértices, têm lados e têm ângulos, certo? Mas eles têm um elemento a mais que nos triângulos a gente não tem, que são as diagonais, tá? E as diagonais são os segmentos que ligam os vértices não consecutivos. Então, por exemplo, eu tenho aqui um vértice, outro vértice consecutivo, outro vértice consecutivo e outro vértice aqui consecutivo. Se eu ligo os vértices que estão lado a lado, esse com esse, esse com esse, esse com esse, e esse com esse, eu tenho um quadrilátero. Agora, esse vértice, ele não é vizinho desse. Então, se eu juntar os dois, eu vou obter uma diagonal. Mesma coisa se eu pegar esse vértice e esse, que não são vizinhos, e unir. E aí eu vou obter diagonais, tá? E nos quadriláteros eu sempre vou ter duas diagonais. Então, essa é a definição de diagonal. De forma mais bonitinha, né, do que aquele rabisco que eu fiz. Aqui a gente tem um quadrilátero ABCD, em que a gente tem duas e apenas duas diagonais, AC e BD, aqui, certo? E as diagonais vão passar por dentro aqui da minha figura geométrica. E, bom, uma partezinha bem rápida, né? Definição e elementos. Vamos falar dos quadriláteros notáveis, porque 4 lados eu posso formar diversas formas, mas a gente tem alguns que são bem importantes de se lembrar e de se conhecer. Então, quadriláteros notáveis são trapézio, paralelogramo, losango, retângulo e quadrado. Tá? Então, são 5 notáveis que a gente tem. Cada um deles vai ter uma certa característica própria, certo? Mas a gente vai notar, e eu vou mostrar lá no final, que na verdade a gente vai afunilando, certo? Então, nos quadriláteros a gente tem um grupo bem grande que são os trapézios. Se eu pegar e adicionar mais uma característica, eu vou ter dentro dos trapézios paralelogramos. Se eu adicionar mais uma característica, eu vou ter ou os losangos ou os retângulos. E se eu adicionar mais uma, né, se eu fizer a união do losango com o retângulo, eu vou obter o quadrado. Então, várias coisas elas vão sendo hereditárias, né, conforme eu for passando de um para o outro. Então, vamos dar uma olhada. Trapézio. O que é um trapézio? É todo quadrilátero, qualquer quadrilátero que tem um par de lados opostos paralelos, certo? E eu vou ter 3 tipos de trapézios: escalenos, isósceles e retângulo. Então, como assim? Né? Vamos lá. Eu tenho aqui um quadrilátero qualquer. 4 lados aleatórios traçados aqui. Nenhum deles é paralelo entre si. Mas se eu pegar aqui, ó, esse cara paralelo a esse, por exemplo, se eu unir os dois vértices aqui, eu vou ter um trapézio, certo? Porque esse lado é paralelo a esse. E é o seguinte, eu vou poder diferenciar os trapézios em escaleno, isósceles e retângulo, seguindo mais ou menos a padronização dos triângulos. Escaleno é o trapézio em que os lados não paralelos, então, tenho 2 lados paralelos e 2 não paralelos, certo? Possuem medidas diferentes. Então, nesse caso, eu tenho essa medida mais curtinha e essa medida bem grande, por exemplo. E aqui os seus vértices, só para destacar bem. Esse trapézio é escaleno, certo? Porque os lados não paralelos têm medidas diferentes. Agora, nos isósceles, os lados não paralelos têm a mesma medida. Então, aqui eu tenho os lados paralelos, os vértices, e eu vou unir eles, eu vou ter lados de mesma medida. Aqui e aqui, certo? Então, esse aqui é um caso de isósceles. Ele é mais bonitinho, ele é mais comportado, ele é simétrico. Aqui no meio, né, como se eu tivesse um espelho dos dois lados. E o trapézio retângulo é aquele que vai ter 2 ângulos retos. Então, se eu tenho 2 lados paralelos, um trapézio reto vai ser um trapézio dessa forma aqui, ó, que esses 2 ângulos são de 90 graus. E o meu terceiro lado, então, não vai ser perpendicular aos outros 2. Então, vou ter essa figura aqui, por exemplo. E aí, de uma forma mais bonitinha do que eu fiz ali,
a gente tem aqui os 4 casos de trapézios. O isósceles, em que eu vou ter esses dois lados de mesma medida, certo? Os dois lados vermelhos de mesma medida. Consequentemente, os ângulos em cima e embaixo vão ser iguais, tá? Os de cima são iguais, os em laranja, e os em roxo também vão ser iguais entre si, certo? Uma característica deles, e que mais para frente, quando a gente for estudar melhor cada um desses casos, a gente vai notar que eles vão ser suplementares. Então, se por exemplo aqui é 150 graus, aqui vai ser 30 graus. E aqui também vai ser 30, aqui também vai ser 150, certo? Aqui embaixo a gente tem o caso do trapézio retângulo, a gente tem dois ângulos de 90 graus aqui, certo? Então os lados opostos e paralelos, eu vou ter um dos lados do trapézio perpendicular aos dois. E no caso do escaleno, a gente tem que os lados não paralelos são diferentes entre si. E aí meu trapézio pode variar bastante, certo? Então esses são os casos de trapézios, né, as classificações que a gente tem. Então, beleza, trapézio, dois lados paralelos, né? Um par só paralelo entre si. Essa é a única coisa que a gente pede. Vamos afunilar um pouco mais. Eu não quero um só par de lados, eu quero os dois pares paralelos entre si. E aí vai surgir o paralelogramo. Então é todo quadrilátero que possui todos os lados opostos paralelos entre si. Então nesse caso eu vou ter AB paralelo a CD e AD paralelo a BC, certo? Aqui do lado, gente, é a notação para paralelismo que a gente usa, tá? Então, a gente lê isso aqui como lado AB paralelo ao lado CD. E aqui, lado AD paralelo ao lado BC, certo? Só uma notação matemática que a gente usa. E quais vão ser algumas propriedades que vão surgir disso? Os lados opostos vão ser paralelos e também vão ser congruentes, vão ter mesma medida. Então, AD tem mesma medida que BC e AB mesma medida que CD. Além disso, os ângulos opostos vão ser congruentes. Então, A congruente a C e B congruente a D, certo? E a última característica é que, traçando-se as diagonais, a gente vai ter que as diagonais vão se cruzar no ponto M, certo? E vai dividir as minhas diagonais na metade, exatamente. Então, AM vai ser igual a MC e BM igual a MD. Então, são várias características que a gente tem no meio que podem ser utilizadas, certo? Para alguns tipos de problemas. Então, aqui embaixo, leia-se tudo que eu falei, né? Lados opostos congruentes, ângulos opostos congruentes, diagonais se cortam nos pontos médios, tá? Então, M é ponto médio. Ponto médio é aquele que divide na metade, beleza? Então, é só mais um nomezinho que a gente pode utilizar na geometria. Então, a gente veio de trapézio, um par de lados opostos paralelos, para paralelogramo, os dois pares de lados opostos paralelos, e agora a gente vai desmembrar. Losango vai ser todo o paralelogramo, então lados opostos paralelos, que possuem todos os lados congruentes, de mesma medida. Então, além de ter todas as características que a gente já comentou, lados opostos paralelos, lados opostos com mesma medida, a gente vai ter também que, entre si, os pares são iguais. AB igual a BC, igual a CD, igual a AD, né? Que forma então uma pipa, por exemplo, o losango da própria bandeira do Brasil, certo? Então, tem todos os lados iguais e lados opostos paralelos. E aí, como consequência, mantém-se as características do paralelogramo. Ângulos opostos de mesma medida, certo? E diagonais se cortam no ponto médio, ponto M, que vai dividir na metade as minhas diagonais, certo? E a outra característica que surge, também muito importante, é que as diagonais, além de se cortarem no ponto médio, vão formar entre si 90 graus. Então, eu vou ter 4 triângulos retângulos no meu losango, certo? Em que os lados aqui vão ser as minhas hipotenusas. E a metade de cada um das minhas diagonais vai ser, então, cateto do meu triângulo retângulo. Então, várias e várias possibilidades aqui.
E, de novo, aqui embaixo está por extenso, né? Tudo que está destacado aqui em cima. Propriedades todas de um paralelogramo, mais diagonais perpendiculares e bissetrizes dos ângulos internos. Então, isso também é uma característica muito importante. A diagonal vai cortar na metade os ângulos internos do meu losango, certo? Então, ele tem várias e várias simetrias. Se meu ângulo em laranja era 60, vai cortar na metade 30 e 30, por exemplo, certo? Porque vai ser bissetriz, divide o ângulo na metade. Então, falamos aqui de losango, vamos olhar o retângulo. Retângulo, volta um pouquinho, é todo paralelogramo que tem não lados iguais, mas ângulos iguais, ângulos todos congruentes. Então, ele vai ser um paralelogramo, lados opostos paralelos, ângulos opostos iguais, né, lados opostos iguais, perdão, e ângulos opostos iguais, mas agora eu quero todos os ângulos iguais. Então, todos eles vão ser iguais a 90 graus. Certo? Então, todos os lados vão ser perpendiculares entre si. Essa é a característica mais importante aqui do nosso retângulo. E como consequência, a gente vai ter que os lados, as metades das diagonais, né, vão ser todas iguais. Então, as minhas diagonais são todas congruentes, certo? Vão se cortar no ponto médio e, além disso, as diagonais vão ter a mesma medida. No losango não precisava, podia ter uma diagonal maior e uma menor. No paralelogramo, a mesma coisa. No trapézio, a mesma coisa. No retângulo, agora, eu vou ter todas as diagonais de mesma medida. As duas de mesma medida e se cortando no ponto médio. Então, eu vou ter várias possibilidades aqui de simetrias, de relações que eu posso utilizar. Tá? Então, mesmas propriedades do paralelogramo, mais diagonais congruentes. Beleza? De novo, eu vou ter aqui triângulos, retângulos para trabalhar em algum problema de geometria. E por fim, gente, se eu unir as características do losango com as características do retângulo, eu vou ter o quadrilátero, que a gente chama de quadrado, que é o mais bonitinho, o mais comportado de todos eles, que é aquele que vai ter, então, lados opostos paralelos, que vai ter lados opostos de mesma medida, vai ter ângulos todos de 90 graus e vai ter diagonais de mesma medida. E além disso, eu vou ter aqui que os lados, na verdade, são todos iguais, certo? Então, os 4 lados de mesma medida, os 4 ângulos de mesma medida, as duas diagonais de mesma medida. Então, eu vou ter todas as possibilidades possíveis de simetria aqui num quadrilátero, certo? E aí, para finalizar, né, para dar uma visão geral aqui da brincadeira, é isso aqui que a gente tem, né? A gente tem o mundo dos quadriláteros, em que eu vou ter vários e vários quadriláteros possíveis que eu posso fazer. Quaisquer 4 lados que eu faça, é só eu unir, eu tenho um quadrilátero. Mas eu vou ter os trapézios, que tem um par de lados paralelos. Eu vou ter os paralelogramos, que os 2 pares de lados opostos vão ser paralelos. Vou ter os retângulos. Vou ter aqui os losangos. E se eu unir os dois, eu vou ter os quadrados. Tá? Então, é essa a ideia que eu quero que vocês tenham. Um quadrado, ele é um paralelogramo? É. Ele é um retângulo? É. O quadrado é um losango? É. Ele é tudo. Agora, o retângulo é losango? Não. Não necessariamente. Eu tenho vários retângulos que não são losangos. Né? Quando que um retângulo é losango? Quando ele é quadrado. Né? O trapézio é um tipo de paralelogramo? Não. O paralelogramo é um tipo de trapézio. Né? Então, essa hierarquia é bom ter em mente. E aqui tem também um mapinha, né, de como a gente foi chegando nas figuras seguintes. Né? Então, o trapézio tinha que ter um par de lados opostos paralelos. Paralelogramo, todos os lados opostos paralelos. Aí eu segmentei, fui para losango e para retângulo. Lados congruentes, losango. Ângulos congruentes, retângulo. E aí, lados e ângulos congruentes, quadrado. Tá? Então, essa que é a ideia. Bom, parar por aqui, depois a gente volta aqui para fazer uma questãozinha só para pegar bem essa ideia.